4877 ou 99605-2827. Compre sua piscina na Rio Piscinas Campos e concorra a um carro 0 km. Rio Piscinas Campos, um mergulho inesquecível. Avenida 28 de Março, 712, Parque Tarcísio Miranda. Sete horas e 51 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e nós vamos combinar o seguinte com a Luiz, o Arnaldo e com dois blocos. Agora são 7h51, vamos até às 8 e... O Flamengo para de ganhar título um dia, porque a gente tá falando do Flamengo. Como diz um amigo meu, eu vou chegar em casa, vou confirmar para ver se meu título de eleitor está lá na gaveta, porque será possível que o Flamengo levou também? Teve gente que fez promessa, né, de parar de beber do título da Libertadores até o título brasileiro. Até o título brasileiro. 23 horas de... Foi de vocês, dissidência fluminense, que foi lá abrir futebol em 1912. E eu vi uma onda também muito boa, que foram fazer a biometria e a moça perguntou ao cara se tinha trazido o título. Aí falou assim, serve o brasileiro o Libertador? O de eleitor esqueci. De eleitor esqueci é ótimo. Marco, eu vou perguntar essa pergunta do ouvido, se você me permite, porque foi no dia 20, né? E é 20 foi feriado de quê mesmo? Consciência Negra. Consciência Negra, é. Eu tinha feito programa aqui com você da... Olha o politicamente correto aí. Eu tinha feito programa com você aqui com aquele debate sobre o período no dia seguinte, não ênfase sobre a maconha, o uso medicinal da maconha, né? Sim. Debate bom. Muito né? bom. E era um feriado que eu trabalhei e vou para casa. E aí estava trabalhando no jornal e aí explode esse negócio do HGG, eu começo a saber por alto, hoje tudo WhatsApp, né? Uhum. O breaking news veio sempre no WhatsApp antes, só que você tem que confirmar, tem que... Aí o jornalismo profissional, né? Confirmar com fonte, né? Tem que saber qual é a fonte. E comecei, falei com o Dante, depois falei com o Ábido, né? Choveu, havia chovido muito em Campos aquela semana. Estamos ainda com tempo ainda bem certo, mas choveu acho que uns 4, 5 dias na semana passada. Não, nenhuma chuva muito forte, até boa para o campo. Aquela chuva que não erode, mas... Constante. Constante. E confirmei, a Defesa Civil foi lá, interditou 7 setores. Né? Eu estou falando porque fiz a matéria, Arnaldo, se me permite. Vamos lá. Os setores fechados foram clínica médica, pediatria, quarto dos médicos da UTI, que é ali que cedeu o teto, quarto médico da UTI cedeu o teto, que é na parte de trás, né? Laboratório, ambulatório, sala de cirurgia e corredores vários, aí não tem, né? Para os setores afetados. Foram interditados e, em virtude disso, você manteve o atendimento a pacientes graves, que é uma pré-UTI, e UTI ali. E o atendimento clínico de enfermaria, você levou para a Santa Casa, para a Beneficência e para o Plantadores, né? Que socorreram o município nesse momento, mesmo com a dívida aí já de complementação, já desde julho que vem caminhando. E o problema, ele vem do governo Rosinha. Tem um vídeo que eu tentei achar, não consegui, mas achei as reproduções desse vídeo de uma catarata no meio de uma sala durante o governo Rosinha, em 2014, né? Para ser mais preciso, 14 de abril de 2014. O registro de uma catarata mesmo, em cima do HGG. Você é o autor do HGG, do projeto. O que acontece? Explica pra gente, por favor, tecnicamente, o que acontece na HGG. Eu vou pedir permissão a você para falar durante uns 5 minutinhos. Não, à vontade. A 10, antes de chegar no vazamento. Nós, campistas, costumamos, às vezes, não dar valor, como se citou algumas pessoas ilustres do teatro, a dar valor às coisas nossas. Eu preciso voltar ao início do HGG, como tudo começou. Uhum. Em 96, vai parecer estranho o que eu vou contar aqui agora, porque eu vou começar pela Santa Casa. Em 1996, novembro de 96, Benedito Marques assumiu a Santa Casa
e me ligou para o Rio, me pedindo socorro para tentar refazer uma Santa Casa que estava deteriorada na ocasião. Eu vim para cá, fiz todos os projetos para a Santa Casa e durante meses eu ficava vindo de 15 em 15 dias a Campos, eu morava no Rio na ocasião, para ajudar a Santa Casa. A Santa Casa, o nome está dizendo, é uma Santa Casa. Todos nós temos que nos unir por ela. Por que eu estou contando essa história? Porque para que as pessoas que não são supersticiosas ou religiosas, eu costumo dizer que quem me deu o HGG foi o senador Zé Carlos Pereira Pinto. Parece estranho, mas vou explicar por quê. Eu fiz tudo pela Santa Casa como cidadão campista, como doação, como deve ser, acredito, com a Santa Casa. E depois, numa inauguração de um dos projetos que eu fiz para a Santa Casa, Arnaldo Viana era o prefeito, junto com o Mocaibe, que era o secretário de saúde, me convidaram para fazer um hospital em Guarulhos. Eu me lembro que Mocaibe perguntou a Arnaldo, mas como eu contrato o Vitor, tem que ter licitação? A Arnaldo ainda brincou. Brincou não, falou a verdade na ocasião. Falou, nós temos algum arquiteto em Campos que sabe fazer hospital? Mocaibe, não, então notória especialização. E eu fui contratado na ocasião com a licitação, mas por notória especialização, que depois o Tribunal de Contas não é questionou, analisou e deu tudo ok, porque realmente foi notória especialização. Mas por que foi o senador Zé Carlos Pereira Pinto que me deu o HGG? Porque nós sabemos que o Hospital HGG está localizado na Avenida Senador Zé Carlos Pereira Pinto. Arnaldo viu diversos terrenos em Guarulhos, nenhum se encaixava para um hospital, e um belo dia ele me liga, ele me chamava de campeão, campeão, quando você vem a Campos, vem conhecer um terreno aqui. Esse terreno era de Zezé Barbosa, foi desapropriado por Arnaldo, e estava na Avenida Senador Zé Carlos Pereira Pinto. Tinha uma frase que eu aprendi na Santa Casa, que é mais ou menos assim, eu posso fugir um pouco a íntegra, que diz que o senador falava assim, quem fizer por essa casa será abençoado. Ai de quem tentar prejudicá-la, que será amaldiçoado. Mais ou menos isso. Então, como eu tinha feito pela Santa Casa, eu interpreto que ele quis me retribuir o que eu fiz pela Santa Casa, me dando o projeto do HGG. Aí tudo começou. A Arnaldo queria fazer um hospital ambulatorial, diga-se de passagem, para atender um bairro populoso, que tinha que pegar a maioria populações carentes, que não tinha carros, que tinha que pegar às vezes 2, 3 ônibus para chegar a um Ferreira, e ele queria levar a saúde para o Hospital de Guarulhos. Então eu tive muito orgulho de participar desse projeto e ele me pediu na ocasião para fazer o que tivesse de mais moderno na arquitetura hospitalar. Eu pesquisei e foi utilizado, e aí vou começar a chegar já no vazamento em breve, esse hospital chegou a ser premiado. Eu fiz um projeto em 99, chegou a ser premiado no Congresso Internacional de Engenharia e Arquitetura Hospitalar em São Paulo em 2001, onde eles escolhem 20 projetos na América Latina e o HGG foi escolhido. Então, era um projeto que, para mim, era muito importante como arquiteto e foi muito importante para a cidade por ter feito um hospital em um local carente. Na ocasião, eu contratei uma empresa do Rio chamada CEMOP, fez todos os projetos auxiliares, elétrico, hidráulico, sanitário e lógica, enfim. Era o que tinha de melhor no Rio, fazia todos os shoppings do Rio. E contratei uma empresa, vamos começar a chegar na impermeabilização do HGG. O George era o presidente da Associação Brasileira de Impermeabilização e contratei o escritório dele em Niterói para fazer um projeto de impermeabilização. Era muito comum impermeabilização nas nossas obras caseiras, se botar uma manta, passar um maçarico e botar um fogo, mas não foi isso. Piche, né? Piche, não foi feito. Foi feita uma manta ardoseada, caríssima, que era usada nos principais shoppings do Rio de Janeiro, Barra Shopping, Rio Sul, e funcionava e nunca vazou. E é um erro dizer que laje impermeabilizada vaza. Se vazava caixa d'água. Caixa d'água não vaza, por que vai vazar uma laje impermeabilizada? O problema é que ela geralmente é mal feita. Então a HGG recebeu um... caixa d'água você vaza, com todo respeito, está tudo em casa, né? Água vazando em água. Mas às vezes você pode ter um castelo d'água, uma coisa para fora, né? E escorrer água. E mesmo se fosse dentro de casa, é vazar na sua casa. Não quer dizer que não vaza. Então a impermeabilização funciona, desde que ela seja bem feita. E por que vaza no HGG? Foi feita essa manta ardoseada, como manda o figurino. Quem construiu essa obra foi a CBPO, que era um braço da Odebrecht, a grande Odebrecht na ocasião, foi a CBPO que ganhou a licitação. Foi feito com o que tinha de mais moderno na engenharia brasileira. Nós não podemos tirar os méritos. Deixar claro que a Odebrecht, negócio de corrupção, nada tem a ver com a competência. Não, é o que eu estou dizendo, é uma das grandes construtoras do Brasil. Autora de uma das construções famosas da Odebrecht, a
o aeroporto do Rio de Janeiro, o aeroporto internacional. Diversas obras, pelo mundo diversas inteiro. obras Não pelo pode mundo tirar o inteiro. valor. Tecnicamente, ninguém questiona O problema é a forma, isso aí. O problema é quando você deixa 10%, 20% para poder ter Isso, famoso. Que se na ocasião deixou ou não sei, mas o fato é que foi a CBPO. Não estou falando do Odebrecht. Estou falando assim, eu estou dizendo assim, eu não estou levando para esse lado, é isso aí, nós estamos falando da parte duplo sentido, técnica, né? Não. Estou falando do Odebrecht como um todo. Com certeza, com certeza. Esse projeto, há anos depois, eu recebi um comunicado de um arquiteta de Santa Catarina que estava elaborando um caderno da Eletrobras e do IAB do Rio, do IAB, Estudos Arquitetos do Brasil, não era do Rio, desculpa, do Brasil mesmo, estava elaborando um caderno de arquitetura sustentável e queria incluir o HGG que indicaram para ela queria que eu mandasse dados do projeto, fotos, não sei o que, e mandamos, escolheram 10 projetos no Brasil, o HGG foi escolhido por eficiência energética. Por que eficiência energética? Todos os corredores do HGG têm um policarbonato, nós sabemos, recebem iluminação zenital, que é a iluminação natural, nós temos uma ventilação natural no ambulatório, era um hospital totalmente acessível. Tem até uma historinha. Iluminação natural, o adjetivo é zenital? Zenital. Por causa do zênite, né? Zenital. Tem até uma historinha também, você que gosta de história. Na inauguração, o Garotinho, porque não sei se... Voltando à ocasião, Arnaldo era o vice-prefeito de Garotinho. Garotinho saiu para governador. Arnaldo assumiu a prefeitura e nessa ocasião que me convidou para fazer. Na inauguração, é óbvio que Garotinho foi convidado, Rosinha, primeiro que eram parceiros políticos e segundo porque natural. E nós saímos circulando pelo hospital e veio uma senhora, eu conto essa história com muito, é até gostoso, uma senhora negra, gordona, suava, porque o HG não tinha ar ainda instalado, e ela com o filho empurrando um cadeirante, um filho com necessidade, portador de necessidades especiais. E ela circulou pelo hospital todo, que o hospital todo plano. Na época, a lei de acessibilidade não vigorava no país como obrigatoriedade, mas já tinha sido utilizado no hospital. E quando chegamos no final, ela veio para cima de mim, me deu um abraço todo suado, me melou todo, me deu um beijo, assim, eu queria agradecer o senhor, porque isso aqui primeiro parece um shops, falou assim, e depois que meu filho pôde acessar, não falou acessar, pode circular, andar por todo o hospital, por ser cadeirante. Fiquei muito orgulhoso. Então, é um hospital que é um filho. E o que me deixa triste, Luizinho, que nessa ocasião, meses depois, eu fiz o HPM de Macaé, que segue a mesma filosofia. E você vai em Macaé hoje, é um brinco um hospital. Mas o que aconteceu? O que eu interpreto isso, sem falar de política? As gerações políticas posteriores a Arnaldo não deram a manutenção necessária ao hospital. Não cuidaram do hospital como deveria fazer. Existe uma coisa na nossa política, nossa que eu falo, é só Campos, Brasil, que geralmente um político constrói e os demais não dão manutenção. Esquece que aquele prédio deixou de ser dele, aquele prédio pertence à população. Há relatos que há problemas ali de filtração desde o governo Arnaldo, né? Vou te explicar. Nós já estamos chegando de janela. Mas o governo Malcaibe, com certeza. Não, eu só estou falando. Não, mas é isso mesmo. Para não perder. E eu vou explicar como chegou nisso. Bom, o que aconteceu com a HGG? A HGG começou a funcionar, não vazava uma gota d'água. Não podia vazar, era impossível. Só que resolveram mudar o sistema de ar-condicionado e eu não quero ser leviano para dizer que ainda era Arnaldo, se já era Malcaibe, se foi Rosinha. Isso eu não quero cometer esse erro, não vou cometer esse erro aqui. Alguns anos depois, trocaram o sistema de ar-condicionado. Se você for lá hoje, tem uma série de casinhas em cima dos pavilhões do HGG e começaram a vazar, a rasgar essa laje impermeabilizada com dutos e com tubos para descer o ar-condicionado. A laje virou um queijo suíço, mas aí, todo cheio de furo. Com todo respeito aí, que a gente fala, o repórter Lide, você devia ter começado por isso daí. Não, eu queria contar essa historinha. Não, mas depois você podia... então tá explicado. Aí, a partir daí, nunca mais conseguimos deixar de vazar. Você tem uma capa de chuva, faz furo na capa de chuva. E não vai querer que a água entre? Não vai querer se molhar? Aí, quando eu fui secretário de Rafael em 2017, o Clédson, secretário de obras... Se eu falar o ano, eu vou ser leviano. Posso tentar pesquisar, mas hoje eu pesquisei ontem, ver se eu achava algum recorde de jornal, mas isso aconteceu e é fato. Então, só um segundo. Existia um sistema de ar-condicionado, ele foi trocado... Na ocasião, em 98, 99, a maioria, nós não tínhamos, não era muito usado a split. Sim, era aparelho. Assim, era mais de parede. E resolveram fazer moderno, botar split, levar para cima da laje a casa de máquina, o condensador, e desceu com a tubulação pela laje.
Coisa que não havia necessidade, porque mesmo que... Ele fazia por fora. Não, ele podia fazer por fora, e não é só isso. O HGG, ele tem 4 metros de pé direito. Eu tenho 3 metros do piso ao forro e 1 metro do forro à laje. Esse 1 metro é justamente um espaço técnico para passar tubulação de incêndio, passar dutos de ar-condicionado, para passar tubulação em geral, com o forro, que não é gesso rígido, é forro removível, chama forro pacote, para que você possa tirar, fazer a manutenção e recolocar sem fazer obra dentro de um hospital. Porque o hospital, para quem não sabe, o hospital é quase que um ser vivo. O hospital, devido à magnitude dos equipamentos médicos que são criados diariamente, ele está sempre mutante, ele está sempre crescendo. Um grande erro do HGG, eu voltei no HGG depois de anos, Luizinho, em 2017, quando o Clédio, secretário de obra de Campos Atual, pediu para ir lá olhar. Eu confesso que eu chorei. Chorei mesmo, não estou fazendo demagogia. Chorei com o que eu vi. Com excesso. No período de Rosinha ou no período de Rafael? Clédio, secretário de obra de Rafael. Eu fui secretário em 2017 e ele me pede para ir lá olhar como autor do projeto para ver. Eu fiquei horrorizado. Fizeram um monstrengo na frente do hospital. Aí eu sei que foi na gestão já de Rosinha, tem uma estrutura inacabada na frente, é um monstrengo para um hospital, não é porque eu fiz o projeto, mas para um hospital premiado, um hospital pensado, fazer um monstrengo naquele na frente, é uma coisa que o HPM não faz. O HPM não muda uma porta sem me ligar, sabia? Sem me consultar, para saber se tecnicamente pode em respeito ao projeto, coisa que não teve no HGG. Mas isso é outra história. Mas só para a gente fixar, até porque isso vai virar lead nosso aqui. Você não sabe o ano que isso foi feito, mas quer dizer, a laje permeabilizada, ela foi vazada para botar o duto do splitter, é isso? Tubo de ar-condicionado. Dutos e tubos. Quando mudou de aparelho, de se você chegar lá hoje, botar uma escada e subir, você tem casinhas, isso, na laje, e ali passou a ter problema. Isso. Está explicado. Eu quero saber como é que isso aconteceu. Está explicado. Aí tem que se buscar. Aí você lembra eu acho que é mais sério. Ano ou governo? Foi alguns anos depois, logo do hospital, porque ele começou funcionando perfeito e depois isso aconteceu. Isso foi 2, 3 anos. Porque eu morava no Rio na ocasião. Há relatos de que isso começou a acontecer no governo Arnaldo Viana. Certamente no governo Mocaibe tinha caso. Pode e no governo Rosinha, já com celular e tal, você tem vídeo, tem catarata. Como eu fiquei morando no Rio até 2007, que foi quando eu voltei para a cidade para trabalhar em São da Barra, para atender o Porto, quer dizer, até 2007 eu morava no Rio. Então eu posso ter me perdido desse 99 que eu fiz o projeto a 2007, eu morando no Rio, eu não acompanhei essa coisa de jornal, de saber com exatidão, por isso que eu não quero ser leviano a esse ponto. Mas eu penso mais, se a gente é campista, se gosta do hospital, se ele é necessário para a cidade, nós temos que buscar uma solução, independente de buscar uma caça às bruxas, qual foi o governo. Houve um erro do governo? Houve. Houve erro dos governos que vieram após, que não deram um conserto decente? Houve. E aí, você falou de Rosinha que fizeram foi o quê? Fizeram que você... Existe um monstrengo lá na frente, você passar lá. É uma estrutura metálica branca que está lá, quem passar a ver na frente, que for. Você imagina você ter é como se você pegasse uma peça de teatro, de mulher, como você falou, de alguma coisa assim, e deturpasse isso. Você pegasse um projeto premiado ou um projeto tombado e fizesse uma obra na frente. Então, fora o erro em relação ao projeto original, uns desrespeito ao projeto original, fizeram uma coisa completamente descabida e tecnicamente errada, a meu ver, como arquiteto hospitalar. O anexo do Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Mais ou menos por aí. O que é aquilo? Mais ou menos por aí. Muita gente reclama daquela pirâmide de cristal em frente ao Louvre, né? Mas aí, veja bem, mas há controvérsias aí. Sim. Reclamaram até da Torre Eiffel, quando foi construída. Isso aí. Mas você chegar num prédio, por exemplo, tombado e fazer uma coisa na frente, não é tombado o HGG. Eu quero dizer assim, ou premiado, no mínimo respeito. Ou consultar. Isso pode, está dentro das normas. Tanto que quando eu estava como secretário de Rafael, eu falei, Clédio, vamos tirar isso. Perde essa fundação feita, pega essa estrutura, leva, eu tenho local para ela, para a gente ter utilidade, para não perder. Você tem que ter respeito ao dinheiro público. E fazemos atrás. Eu tinha um espaço lá que, por exemplo, tem aberrações. Tem uma UTI lá que não é UTI. É completamente errada, fora das normas do Ministério da Saúde. Pegaram um pavilhão de internação e transformaram em UTI totalmente tecnicamente errado mesmo. Enquanto tinha uma área atrás projetada com o projeto feito e pago. Vitor não ia lucrar nada, estava pago de uma UTI para ser feito. E por que não foi feito no início? Porque o HGG, Luizinho, apesar do nome Hospital Geral de Guarulhos, nunca foi projetado para ser um hospital geral.
Ele era um hospital ambulatorial, como é hoje o São José. Sim. Era uma porta de entrada, recebia o primeiro atendimento centro de triagem. e levaria para o Ferreira Machado. Com a necessidade da demanda da saúde de Campos, ele foi tomando pé, foram adaptando um TI, foram fazendo puxadinhos. Puxadinho não dá certo nem na casa da gente, quanto mais em um hospital. Tem que ter responsabilidade. O hospital que eu estou falando, você faz um hotel de 200 quartos, provavelmente ele vai morrer com 200 quartos. Hospital não. Ele vai crescendo, vão vindo novos equipamentos, você vai ampliando. Tanto que a Anvisa pede, por que o HGG tem aquele terreno? Aquele terreno tem 24 mil metros quadrados. E o HGG, originalmente, tinha 8.800 metros quadrados de área construída. Por quê? Eu falei, Hoje Arnaldo, tem quanto? talvez tenha uns 10 mil. Eu falei, Arnaldo, eu preciso de pelo menos... Arnaldo Viana, não Neto. Arnaldo Viana, não Arnaldo Neto. Eu falei, Arnaldo, eu preciso de um terreno pelo menos com 16 a 20 mil metros. Por quê? Porque a Anvisa fala o seguinte, se você vai construir um hospital, ele tem 10 mil metros, você tem que prever que num prazo de 50 anos ele vai dobrar, ele vai ter 20 mil metros. Você ainda tem que ter área de estacionamento e área em volta. Arnaldo me arrumou um terreno de 24 mil metros. Por isso que esse terreno se encaixou perfeitamente, porque ele atendia a demanda da Anvisa e aquele local foi escolhido porque é uma avenida de passagem, de grande fluxo, não é isso? E eu me lembro que na época eu ainda queria comprar a frente e não o fundo, que no fundo tem um brejo. É isso que eu ia falar. Me lembrou. Todo mundo comenta que poderia essa questão do vazamento seria que como o terreno tem um brejo, não é um terreno, não seria um terreno estabilizado e por isso você teria a estrutura estaria sendo abalada durante ao longo dos anos e por isso estaria vazando. Queria saber se tinha alguma procedência técnica. Nenhuma. O que tem procedência é que foi feito um laboratório atrás, na ala de internação, foi feita uma ampliação do laboratório, o projeto é meu, e aí teve que fazer um aterro de 1 metro e tanto, que o terreno ali cai, e aí começou a ceder esse laboratório novo, porque aí a fundação passa a ser importante. Mas quanto ao vazamento, foi perfuração de laje, entendeu? Então o HGG é muito importante. Eu acho que tem que buscar uma solução, no sentido, talvez tenha que, infelizmente, botar um telhado. Só um. Porque, inclusive, quer dizer, isso que a Arnaldo está falando, que eu ia perguntar, corre. Sim, corre. É que o problema do teto, foram 7, inclusive, Ponto Final traz aqui hoje, dos 7 setores interditados. Você quer fazer um intervalo, Marco? Não, ainda não. Dos 7 setores, mais 2 minutinhos. Tá, termina aí. 7 setores interditados, 6 voltaram a funcionar. Né? Interditado no último dia 20, 6 voltaram a funcionar. Apenas uma sala de clínica médica permanece fechada. Então, e também como isso já havia sido anunciado na matéria aqui, a obra foi licitada, né? Já teve a empresa, foi um azar, as coisas parecem, no dia, tinha sido feita primeiro passo da licitação havia sido feito, eram 3, uma foi dispensada, mas tem que esperar a empresa recorrer. Estava marcado entre as duas para escolher uma no dia 21. O negócio aconteceu no dia 20. E foi definido já a vencedora é a Projecões. O valor, R$4.050.623,14. O valor da obra lá para refazer. E o seu governador ficou de doar 5 milhões para pagar GG. Eu sei, mas o problema é que poder público, poder público você conhece melhor que eu. Teve em São da Barra, teve em Campos. Esse daqui são 5 milhões que o Feijó aprovou há um ano. Eu sei disso. Emenda parlamentar. Só que assim, isso não é. Isso é uma gota vou dar 5 milhões para o hospital. Eu não dou na mão de Marco, o Marco compra uma rádio. Isso libera. Fazer projeto, mandar. Não, libera. Tem o trâmite de liberar, primeiro liberar. Liberar a verba do Estado. Depois de liberado, você fazer o uso, fazer um projeto. Depois você fazer a licitação. Sempre tem isso, são 3 empresas, aí a empresa que fica de fora, ela recorre, aí tem 2, essa segunda também vai recorrer quando perder. E aí você chega, esse processo leva tempo. E aí que eu acho assim, o que eu acho errado só é a gente usar tudo na política como
Às vezes eu falo coisas, as pessoas falam assim, você defende Rafael, você trabalhou com o Rafael. Não, eu sou campista, eu já falei que eu sou barrista, sou campista, eu sou patriota, eu luto pela minha cidade, pelo meu país, posso até lutar de forma errada para alguns, mas eu luto para isso, eu não vejo a política assim. Mas, por exemplo, o que fizeram agora recente na inauguração lá do shopping de Guarulhos, aquela coisa orquestrada, foi triste de se ver, porque você via que era uma coisa marcada ou com funcionários do HGG ou com gente da oposição, enfim, o fato é que houve uma coisa errada e sempre cai no governo que está atual. Hoje a Rafael, podia ser Vladimir, Caio, Rodrigo Bacelar, quem fosse, vai cair no colo do governante. E numa época que Campos, sem recursos, quer dizer, tem esse de Feijó, tem talvez esses 5 milhões do governador, que vai ajudar muito. Quando tivemos... Veja bem, agora Feijó não. Agora estamos vendo o resultado do Feijó. Está liberado há um ano. É agora do governador. Atraso. Agora do governador. Tem agora do governador. Se levar o mesmo trâmite, vai levar mais um ano. Mais um ano, é verdade. O fato é que algo precisa ser feito. Agora o hospital precisa de muito mais. Na vistoria que eu fiz lá, precisa muito mais. Em manutenção predial, estrutura de ferro enferrujada, coisas que não depõem diretamente para o funcionamento, mas uma hora vai ruir. Como a casa da gente, se você não pinta, se você não faz a manutenção, ela vai se deteriorar. Imagina, então, imagina um prédio de um hospital que é utilizado 24 horas por dia, ininterrupto. Então o HGG precisa de muito mais do que deixar de vazar. Ponto. Independente se o serviço, independente de quem é o gestor, independente de quem é o prefeito, é uma coisa muito séria o HGG. Deixar de deteriorar de um ponto quase, eu ouso dizer, quase indissolúvel. Ainda dá tempo, mas quase indissolúvel. Deteriorar demais. Você está falando isso tecnicamente? Tecnicamente, pela Anvisa, a central de material esterilizado. Você chegou a fazer vistoria de gastos de material, não, técnico, eu não faço a parte de gasto de obra, que eu não mexo com isso. Eu fui ver o que estava errado tecnicamente. Sim, você tem acesso a algum estudo que aponte isso de maneira técnica? Eu tenho, por exemplo, eu fiz... isso aí, até qualquer um, Arnaldo, sem desmerecer Arnaldo, você com a máquina fotográfica, você vai rodar o Ivaldo Histórico, você vai ver ferrugem em tudo... enquanto é ponto, isso aí você vê nitidamente. Mas fizeram uma central de material esterilizado lá em outro local, fora das normas, fizeram uma UTI fora das normas, fizeram uma série de coisas no HGG fora das normas, como puxadinho. E puxadinho não dá certo nem na casa da gente, nem numa casa de praia. Tem que ter um projeto. Puxadinho não funciona. Imagina um hospital. Então o governo atual herdou uma série de puxadinhos feitos nos últimos 20 anos que vai englobar todos os gestores de Arnaldo para cá. Não é um gestor, não é Rosinha, entendeu? Não é Mocaibe, são todos. Essa é a verdade. E agora é o próprio governo Rafael. Só que agora não tem dinheiro. Pior ainda. Agora é pior. Quando nós estivermos nadando em dinheiro, está na hora de refazer o hospital, planejar o hospital e assim sucessivamente. Eu estou aqui com participações aqui do Renato Siqueira, do Geraldo Venâncio, que estão aqui ouvindo e querem fazer, mas eu vou chamar para fazer um intervalo. Só fazer um intervalo rápido e voltamos para... Sim, já anunciamos que são pessoas, o Geraldo Venâncio foi citado aqui, Renato Siqueira também, seu colega arquiteto, né? Estão ouvindo, estão com intervenções aqui que eu acho que são importantes. Então vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Campos Delivery está de volta com o